Essa aula é sobre a técnica da realização do exame de ultrassom pulmonar. Essa é uma figura representativa das 12 regiões pulmonares que se deve examinar com a ultrassonografia pulmonar à beira do leito. São 2 regiões anteriores, 2 laterais e 2 posteriores de cada lado. É importante lembrar a utilização de recipiente descartável com o gel, lembrando que o marcador vai apontar para a região cranial, na linha hemiclavicular, no segundo espaço intercostal, perpendicular ao espaço intercostal, com uma pequena varredura, que está um pouco exagerado, para ficar bem perpendicular à linha pleural. Então, com a linha pleural bem definida, a gente vai poder identificar os referenciais anatômicos desta janela, que são as 2 costelas e suas sombras, 2 costelas e suas sombras, e o espaço intercostal logo abaixo da linha pleural, que é o espaço de interesse. Espera o paciente, então, ventilar, respirar, observa o deslizamento pleural e as alterações que são encontradas. Depois a gente pode ou examinar no mesmo lado, na sequência, todas as regiões, ou fazer o exame como a gente vai demonstrar aqui, que é comparativo. Então, eu examino a região 1 à direita e vou para a mesma região à esquerda. E eu faço, então, um exame comparativo. Não tem uma ordem certa para fazer o exame, o importante é examinar todas as regiões. Mesma coisa, perpendicular, encontra o espaço intercostal e observa a respiração. Depois a gente vai para a segunda região anterior mais inferior, a gente pode ir descendo e observando, geralmente na linha intermamilar, perpendicular, né, ao espaço intercostal, varre um pouquinho para ficar bem perpendicular à linha pleural, e a gente vai, então, observar o movimento de ventilação. Então, sempre lembrando que fica bem centralizado o espaço de interesse. Então, aqui temos uma costela, a outra costela, a linha pleural, que a gente está vendo que tem uma pequena alteração aqui na linha pleural, uma irregularidade, e a partir dela surgem alguns artefatos que a gente chamaria cauda de cometa ou uma linha B, depende um pouco depois dos conceitos. Nós vamos fazer uma aula só sobre as alterações pulmonares. Mesma coisa do outro lado, o lado esquerdo tem uma dificuldade de que bem na linha hemiclavicular, na região intermamilar, a gente tem a janela cardíaca. Então a gente tem que, para fugir da janela cardíaca, a gente vai um pouquinho mais lateral, né, na região anterior e inferior à esquerda, que é isso que ela está fazendo aqui. Achou o local, observa então a linha pleural. Depois, as regiões laterais, usando a linha ou axilar média, não é linha hemiaxilar, linha axilar média, perpendicular. Vocês percebam que não está exatamente no plano coronal, porque está perpendicular aos espaços intercostais, centralizando sempre um espaço intercostal, fazendo uma discreta varredura para ficar bem perpendicular à linha pleural e observando então os movimentos, né, respiratórios. E aí a zona de interesse é essa zona justa pleural, da linha pleural e da região logo depois da linha pleural. Pode ir então descendo, observando para olhar a região 4 inferior. Na região 4 tem uma particularidade, avaliar a região parenquimatosa pulmonar e também a região mais dependente do pulmão, que é para avaliar o derrame pleural. Então, eventualmente, a gente precisa fazer 2 clipes dessa região para poder analisar ela adequadamente. Então, aqui a gente está observando o pulmão, né? E um pouco mais para baixo, outras estruturas anatômicas, referenciais anatômicos para a gente avaliar a presença de derrame pleural. Por exemplo, um deles é o diafragma e a relação que ele tem na inspiração com a coluna vertebral. Como regra, não se deve observar a coluna vertebral para cima do diafragma, para o lado do tórax. Se eu conseguir observar a coluna vertebral para cima, significa que esse pulmão não está cheio de ar e que está permitindo a passagem do som numa direção, permitindo que os ecos retornem e que a gente consiga então identificar a coluna para cima. O normal é a gente não identificar a coluna vertebral para cima do diafragma. Observem que ele apaga, ó, conforme ele inspira, o diafragma desce e apaga a coluna vertebral. Agora se procede o exame do lado esquerdo, né? Lá na linha axilar média, quase no oco axilar.
a região 3 à direita, depois passa-se para a região 4, observando então o parênquima. E na região 4, para avaliar derrame pleural, a gente deve se colocar o transdutor mais posterior e mais superior, exatamente como ela está colocando aqui, bem mais posterior e mais superior do que se colocou no lado direito, buscando encontrar então aquela região que tem a parte mais dependente, que vai identificar uma parte do diafragma, a coluna vertebral, aqui está o baço, aqui está o espaço espleno-renal e aqui já está o rim. Para cá, a gente tem pulmão. Então, acima do diafragma, a gente não deve identificar a coluna vertebral. Um outro sinal bastante importante é o sinal da cortina. Conforme o paciente inspira, vai entrar a linha pleural aqui e tudo que tiver abaixo da linha pleural vai ser apagado pelo artefato de espalhamento. Então, vamos observar como observem quando ele respira. E agora a gente vai passar para as regiões posteriores. Então, o paciente pode estar sentado ou pode simplesmente virar de lado, quase que de bruços, para a gente poder examinar. Então, também se começa examinando pelo lado direito, depois termina pelo esquerdo, começa-se pelas bases, lá na junção dos pulmões com o fígado e com o baço, e vai observando as regiões até em cima. Marcador apontando cranial, bem da base, vai observando até encontrar o espaço intercostal, ficar perpendicular ao espaço intercostal, faz uma pequena varredura para achar bem nitidamente a linha pleural e observa aquela região. Então, esse é um exame normal. O importante é que a gente examine bem as regiões posteriores, tem sido bastante enfatizado, principalmente na questão das pneumonias virais, por serem periféricas e mais posteriores, e depois mais na região superior. Então, aqui acrescentou uma região a mais ali, né? Do lado esquerdo, do lado direito, para poder avaliar bem. Mesma coisa se faz à esquerda. Então, observa ali que já está o baço aqui desse ladinho, as linhas pleurais, grava o clipe, sobe, faz mais um clipe da segunda região mais superior, e ainda se pode fazer uma mais superior ainda, se quiser. Tá? Não tem limite para a gente examinar as regiões, porque quanto mais a gente examinar, tanto melhor. Mas a gente também não tem todo o tempo do mundo e o mínimo para a gente examinar são essas regiões torácicas. Então, anteriores, laterais e posteriores. Espero que tenha sido útil.